Boa noite, gente, de novo. Antes de começar, eu queria convidar vocês a fecharem os olhos e curvarem a fronte para a gente orar. Querido Paizinho que estás nos céus, muito obrigado pela vida, pela saúde, obrigada pelas bênçãos, obrigada porque, apesar de estar chovendo, estamos aqui seguros, aquecidos, longe da tempestade, longe da chuva, podendo estudar a Tua palavra, a Tua mensagem com liberdade. Que o Senhor possa estar presente aqui nesta noite através do Teu Santo Espírito, que eu seja uma serva Tua, que eu possa ser usada para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, e sempre nos dar o entendimento para prosseguirmos na nossa caminhada rumo ao céu. Esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, como o pastor Salom falou, como está nos slides, vocês podem ver, o meu nome é Vitória. E eu sou adventista de berço, então desde pequenininha eu estou na igreja, eu cresci nesse meio. E os meus pais, que estão sentadinhos ali, quem está aqui, se quiser olhar, eles estão ali. Como corujas que eles são, eles sempre me acompanham. E a minha mãe, ela é adventista de segunda geração, e o meu pai é a primeira geração de adventistas da família dele. E antes deles se casarem, eles já eram bem envolvidos com a igreja, já eram envolvidos no MDA, nos ministérios, no louvor, na pregação do evangelho. E quando eles se casaram, eles continuaram com essa ideia e decidiram que a família deles iria servir ao Senhor. Assim como Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, beleza, eles se casaram, eu nasci. E aí, um tempinho depois deles terem se casado, eu já tinha os meus 3 anos e meio por aí. Era 2009 o ano. A gente saiu do campus universitário de Engenheiro Coelho, o UNASP. E o meu pai, ele tinha se formado lá e ele recebeu um chamado para trabalhar na Rede Novo Tempo de Comunicação, que fica aqui em Jacareí, que foi quando a gente se mudou para cá. E, bom, quando a gente chegou aqui, a gente precisava encontrar uma igreja para frequentar. E aí, como a nossa casa ficava aqui perto, a igreja que tinha mais facilidade de acesso para a gente era essa igreja aqui, a IAGE Jardim América. E, bom, como vocês sabem, é uma igreja bem movimentada no Ministério Infantil. As crianças se envolvem bastante, tem bastante atividade para elas. A minha mãe mesma é diretora do Clube de Aventureiros. Para que eu pudesse participar dessas atividades que eram voltadas para a criança, foi aí que a minha mãe entrou no Clube de Aventureiros. E aí, como eu não tinha 6 anos ainda, que é a idade que precisa ter para entrar no Clube de Aventureiros, ela me colocou na unidade de golfinho, que era uma unidade que tinha para os filhos de conselheiros que não eram de 6 anos ainda, né? Beleza. O tempo passou, eu fui admitida em Lenço de Aventureiro, completei meus 6 anos, e chegou o tão esperado momento de toda criança que está no Clube de Aventureiros. O primeiro Aventuri, que é um acampamento para aventureiros. A gente sai de casa, acampa sem os pais, é muito legal. Aí, certo. Eu fui para esse primeiro Aventuri, Calma. Olha aí, a Vitorinha aventureira. Eu fui para esse primeiro Aventuri. Aí não está aparecendo, mas foi num hotel lá em Caraguatatuba, chamado Ilha Morena. E na decoração que tinha no salão desse hotel, né, onde a gente fazia os nossos cultos e reuniões, tinha escrito bem grande assim, uma decoração, acampando com Jesus. E nesses eventos, como eu acabei de falar, a gente realiza cultos de manhã e à noite, para iniciar e terminar o nosso dia com Jesus na nossa vida. E em uma das noites que a gente estava lá, o pastor que foi fazer a mensagem, ele pregou e no final ele apresentou essa música aqui, que, me perdoem, eu vou cantar a capela, porque, gente, eu procurei durante toda a minha vida essa música e eu não acho ela em lugar nenhum, mas, enfim, eu conheço ela. Quem estava no Aventuri vai lembrar. Caminhar é bom, eu vou caminhando, caminhar é legal, quero caminhar com o meu Jesus. Eu vou caminhando lá para a cidade que Ele foi preparar. Por isso eu vou seguindo com alegria no caminho, noite e dia, caminhando rumo ao lar. É uma música de criança, bem gostosinha de cantar, fácil para as crianças aprenderem. E
eu não sei ao certo porquê, mas essa música me marcou bastante. Tanto que eu nunca consegui esquecer ela, e sempre que eu posso, eu canto ela. E parando para pensar, não só naquele dia, mas até hoje em dia, com essa música, a gente pode perceber que a jornada com que a vida com Jesus é realmente uma jornada. E eu gostaria que vocês guardassem isso na mente de vocês um pouquinho, enquanto eu continuo seguindo a minha linha de raciocínio com vocês. Bom, continuando a minha vida, eu sempre fui muito ativa na prática de esportes e de atividades físicas. E dentre os esportes que eu pratiquei quando eu era criança, né, ali na fase da pré-adolescência e tudo mais, um dos que eu mais gostei e que eu pratico até hoje, que eu me apaixonei, é a corrida. E, inclusive, quando eu estudava aqui no Colégio Adventista de Jacareí, que fica aqui do ladinho, eu fui convidada, escalada no caso, né, para participar do Endesca, que, acho que, para quem não conhece, é o encontro desportivo dos colégios adventistas. E esse evento ele tem essas modalidades que estão aí na tela. Então, tem basquete, tem corrida, tem... Esse símbolo está diferente, mas tinha natação também. E ele é realizado aqui na PV, até onde eu sei. Eu nunca vi ele sendo realizado em outros lugares. E eu participei na categoria de 12 anos, nos 100 metros rasos, que é uma prova que exige velocidade e que exige muita técnica para você correr rápido e para você não sair derrapando no chão. Foi uma péssima escolha. Péssima escolha. Os meus amigos que estão aqui presentes e os que me conhecem bem de pertinho sabem que eu sou uma pessoa que... Minha tia até diz que eu funciono em câmera lenta. O meu forte não é velocidade. O meu ritmo de trabalho é tranquilo, eu sou uma pessoa calma, eu não funciono do 220. Só que, em contrapartida, eu sou boa em uma outra área da corrida, que é na perseverança, na resistência. E, por esse motivo, a corrida ela despertou em mim a vontade de participar um dia da minha vida, não sei se eu vou participar ainda, mas de um triatlo, que é quando você nada, anda de bicicleta e corre. Ou da São Silvestre, que, para quem não conhece também, é uma corrida internacional, que ela é realizada aqui no Brasil, anualmente na cidade de São Paulo. E ela é bem famosa, né? Ela é tradicional, ela acontece todo ano no dia 31 de dezembro. E ela, antes, funcionava só com pessoas aqui do Brasil, mas depois eles abriram. Então, gente de toda a América do Sul participa dessa corrida. Aí tem 2 fotinhos para vocês conseguirem ver. A foto da largada, para vocês verem a quantidade de pessoas que participam. E uma foto das pessoas no meio da corrida correndo, né? Atualmente, o percurso ele tem 15 quilômetros. E ele acontece no centro de São Paulo, passando por diversas ruas, avenidas. É um trajeto bem trabalhado, cheio de curvas. E para você vencer essa corrida, assim como vencer qualquer outra corrida, você precisa de algumas coisas. Como, por exemplo, uma garrafinha d'água, preparo físico, vitaminas, um cronômetro. Mas, dentre todas essas coisas, tem uma que está faltando e que é muito importante para vencer uma corrida. A constância, principalmente na São Silvestre, que é uma corrida com um percurso grande, são 15 quilômetros, você precisa de constância. E, no dicionário, a constância ela é definida como insistência, persistência e obstinação. E obstinação, uma pessoa obstinada, é uma pessoa que ela permanece naquela ideia dela, no princípio dela, até o final. E tem uma fábula, né, uma história contada para crianças, que eu tenho quase certeza que todos vocês aqui já ouviram, que eu acho que se enquadra bem para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Que é a história da lebre e da tartaruga. Bom, era uma vez uma floresta bem distante, cheia de animais e de vida, e lá tinha uma grande rixa entre a lebre e a tartaruga. Eles queriam saber quem que era o animal mais veloz da floresta. E a lebre vivia esnobando, vivia esfregando na cara da tartaruga que ela era mais rápida. Ai, porque eu corro melhor que você, e não sei o quê, não sei o que lá. Até que um dia a tartaruga cansou. Ela falou, chega, não aguento mais te ouvir, lebre. Então, ela fez uma proposta para a lebre. E se a gente apostar uma corrida? Quem ganhar é o mais rápido da floresta. Então, a lebre, como ela era gananciosa, ela amava se exibir para o pessoal da floresta, ela falou, aceito correr com você.
O dia foi marcado e todos os animais da floresta compareceram para saber qual que era o resultado daquela tão famigerada corrida. Foi dada a largada e a lebre saiu correndo. Só que a tartaruga nem deu bola. Ela falou, deixa a lebre correr. Continuou tranquila no seu ritmo. Só que quando estava no meio da corrida, a lebre olhou assim para o lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás, e ela não viu a tartaruga. Ela pensou, eu estou bem na frente. Se eu parar e encostar aqui na árvore rapidinho e tirar um cochilo, eu posso deixar a tartaruga passar na minha frente, e aí depois eu ultrapasso ela e ganho com uma vitória bem saborosa, assim. Só que um imprevisto aconteceu. A lebre caiu num sono profundo. Sabe aquele sono pesado que você chega a roncar? Você dorme e vai com Deus? Então, foi esse sono que a lebre pegou. E aí, a tartaruga, que tinha continuado tranquila, calma, no seu ritmo, sem se estressar, sem dar bola para a lebre, ela venceu a corrida. E todos os animais da floresta comemoraram e ficaram surpreendidos com o resultado. Tá. Agora você me pergunta, Vitória, o que essa fábula infantil tem a ver com a corrida da fé? Eu explico para vocês. Por gentileza, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Bom, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Diz o seguinte, entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Essas portas, cada uma delas tem o seu caminho. Um caminho é largo, confortável, tem um monte de atração, tem um monte de coisa para você se distrair e se divertir. Tem amigos e tudo de bom que você possa imaginar está nessa porta. Sabe aquela coisa que você pensa, nossa, estou a fim de fazer essa besteira. Está nesse caminho. E ele leva para onde? Para a morte. Só que daí tem o outro caminho, que é cheio de dificuldades, é cheio de adversidades, problemas, muitos desafios, mas ele compensa. Porque ele leva para onde? Para a vida eterna. Agora, eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 16, e a gente vai ler do 19 ao 31. Diz o seguinte, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e me mande Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Nessa história, os dois estavam correndo contra o tempo. Os dois estavam correndo dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio caminho. Porém, o rico decidiu se distrair com as atrações e benefícios da estrada larga. Ele decidiu não compartilhar as dádivas que ele havia recebido. Ele desejou ser alguém mau, ambicioso e ganancioso, igual a lebre que pensou em passar a perna na tartaruga. Já Lázaro, apesar das tribulações, ele não desistiu. Ele continuou fiel e nunca foi amargurado ou mal educado com o rico. Pelo contrário, continuou sempre constante ali na sua vida e, no final, ele passou pela porta estreita e foi para o céu com Deus. Bom, agora eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8. São versos bem conhecidos, acredito que a maioria conhece, são bastante citados também. E o verso 7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O termo carreira, que foi utilizado nesse verso por Paulo, foi escrito no original grego, e essa palavra utilizada é dromos, e ela significa corrida, justamente do tema que nós estamos falando. E Paulo, ele não estava se referindo apenas à sua carreira, como concluindo a sua carreira de pregador do Evangelho. Ele também estava se referindo à vida dele. Ele havia completado a corrida, ele havia chegado ao final. E ele se refere, né, desta forma, como uma corrida, como uma carreira, que é a jornada do cristão, que todos nós devemos concluir ao lado de Jesus. E para que a gente não fique desanimado ao longo dessa corrida, Jesus nos diz assim: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E apesar das tribulações, a gente tem esperança em Jesus. E a gente tem que continuar caminhando, continuar correndo, em busca de alcançar essa porta estreita antes que ela se feche. Porque depois que ela se fechar, não tem mais salvação. A música que o pastor cantou no Campuri, ela diz assim, né, que nós devemos seguir com alegria rumo ao céu. E quando a gente vai agora para o verso 8 de 2 Timóteo, diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Além de a gente chegar no final da corrida, depois de todas as tribulações, de todas as preocupações, de todas as adversidades, depois de todos os problemas que a gente tem na vida, porque, assim, não sei se vocês já se tocaram, vocês têm mais idade que eu, não tem muito lugar de fala, mas se tem uma coisa que eu estou aprendendo enquanto eu cresço, é que quando você aceita Jesus, a vida ela não fica mais fácil. Pelo contrário, é aí que o inimigo tenta a gente, é aí que ele coloca um monte de pedra de tropeço no nosso caminho. Mas com Jesus a vida é mais leve. E além de tudo isso, né, além de a gente chegar no céu, a gente vai ganhar uma coroa. Quando a gente vai para 1 Coríntios 9, no versículo 25, diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. No final dessa corrida, no final dessa caminhada, a gente vai ganhar a vida eterna. E a gente vai ganhar uma coroa incorruptível. Todos os nossos órgãos, o nosso corpo, todos os males, tudo de ruim que a gente tem, vai ser transformado. Vai ser renovado e restaurado à perfeição que era no Éden pela graça de Jesus. Que a gente nunca perca de vista que o nosso alvo é o céu e que com os olhos fixos em Cristo, não há dúvida de que nós seremos vencedores. Eu tinha planejado cantar para vocês uma música que ela é em espanhol, mas, enfim. O título dela é Marchando Voy. Não deu certo,
mas é uma música que foi feita, né, pelo Ministério do MDA para os Desbravadores. E ela tem uma letra muito bonita. Se vocês tiverem curiosidade depois, deem uma olhada lá. Algo que me chama a atenção nessa música é que ela fala dos problemas, mas que nada abala quem está marchando e quem está firme com Jesus, sempre nos guiando à frente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora em Mateus. É o último texto que a gente vai ler, mas em Mateus, no capítulo 7, novamente. Mas dessa vez é no versículo 21 e 23. E diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa música que eu tinha planejado cantar, a última frase que ela diz, tanto no refrão quanto no final da música mesmo, é: Te saludo hoy, mi guia maior, mi Cristo. Traduzindo, eu te cumprimento hoje, meu guia maior, meu Cristo. Nesse trecho, a gente pode perceber que, embora as pessoas que se fixaram nas obras, nos benefícios aqui da terra e ajudaram as pessoas, mas que fizeram isso em seu nome, elas vão chegar no céu e Jesus não vai reconhecer elas, porque elas não correram a corrida da fé com a constância necessária, buscando o alvo correto, tendo os olhos fixos na pessoa certa, no guia maior que é Cristo Jesus. Antes de orar e convidar vocês a cantarem a última música, o meu desejo para que todos nós aqui presentes é que a gente possa terminar a corrida da fé. Amém? O desejo sincero do meu coração é que quando Cristo retornar, quando Ele voltar para nos buscar, que todos nós possamos ser reconhecidos por Ele, que Ele possa olhar no nosso rosto, que Ele olhe no seu olho, no meu olho, e que Ele possa dizer: este é o meu filho amado, que está voltando para casa. Que nós possamos celebrar juntos com as nossas coroas, que não serão coroas de louro, mas serão coroas recheadas de estrelas, e será uma coroa incorruptível. E não haverá nem morte, nem tristeza, nem dor. E Deus vai ter vencido o grande conflito. Amém? Convido vocês a fecharem os olhos para fazermos uma oração. Querido Paizinho que estás nos céus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Senhor, obrigada porque o Senhor não deixou este manual para que a gente possa estudar e aprender mais de Ti. Senhor, que Tu sejas o nosso guia maior, que a gente mantenha os nossos olhos fixos em Ti, que a gente, apesar dos desafios, apesar das adversidades, que nós não sejamos como a lebre, mas que sejamos como a tartaruga, constantes, em nosso ritmo, mas não deixe apagar do nosso coração a chama e a vontade de Te buscar, porque só assim nós seremos capazes, em Teu nome, de poder alcançar a coroa incorruptível e morar no céu contigo. Senhor, transforma as nossas vidas, habita no nosso coração, molda o nosso caráter, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e as nossas transgressões. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.